Cristo Jesus. Amém. 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 Bom dia. Obrigado. Obrigado. Bom dia, irmão. Que Deus possa usá-lo. Bom dia. Pode começar? Então, um bom dia a todos, graça e paz, que Deus possa nos abençoar e que venhamos cada dia confiar na graça e na misericórdia do Senhor. Bom dia. Amém. O tema é o grande juiz investigativo, o período do juiz de investigação. É um assunto conhecido e precisa ser cada dia mais falado, analisado nesses últimos dias. Nós temos vários textos que nos esclarecem, nos faz lembrar da história, nos faz a refletir o tempo sério em que estamos vivendo hoje. Foi lido, a irmã leu o texto bem conhecido, o texto introdutório, que é o texto de Daniel, capítulo 7, 9 e 10, que falou do ancião de dias, falou do serviço de Deus no santuário, ou seja, no Santíssimo do Santuário, que nós conhecemos que o santuário ele tinha suas divisões e tinha os seus compartimentos. E um dos seus compartimentos chamava Santíssimo, ou chama Santíssimo. E Jesus, ele saiu num período do primeiro compartimento, que se chama Santo, e foi para o segundo compartimento, que tem como nome Santíssimo. E lá iniciou a obra de investigação. E de acordo com a profecia que encaminhava de Daniel, das 2.300 tardes e manhãs, Daniel 8 e 14, nós entendemos que esse período profético, essa cadeia profética, ela iniciou principalmente o juízo investigativo, quando a data determinada pelo alto, determinada por Deus, permitiu. E isso aconteceu em 1844. A partir do dia 22 de outubro dessa data, nós entendemos pela profecia que Jesus saiu do santo, do primeiro compartimento, e foi para o segundo compartimento, que é o Santíssimo, iniciando a obra de investigação, ou seja, do juízo investigativo. Nós temos um texto na Bíblia também que nos traz uma boa compreensão sobre o assunto. Eu vou ler Apocalipse, capítulo 14, versículo 6 e o versículo 7, que diz: Vi outro anjo voando pelo meio do céu e tinha o evangelho eterno para pregar aos que habitam sobre a terra
e a cada nações, tribos e línguas e povos. Versículo 7. Dizendo em grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, porque é chegado a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. Amém. Nós vemos um texto muito enfático, um texto bem direto, que falou que era chegada a hora do juízo. Aqui esse texto ele aponta diretamente para o juízo investigativo, onde a adoração do povo deveria estar direto a Deus. Um período solene, onde nós deveríamos ou devemos orar mais, vigiar mais e nos prepararmos mais. Quando olhamos, queridos irmãos, para o juízo, para o dia da expiação em Israel, nós percebemos a solenidade que os textos apontam para essa data. Um dia solene, um dia de reverência, um dia santo, um dia, ou seja, um dia de clamor, onde as pessoas oravam, pediam perdão aos pecados, para que aquela obra que ia ser feita, que Deus poderia estar à frente e que os seus pecados de verdade fossem perdoados. Caso contrário, eles estariam perdidos. E esses requisitos apontavam para o dia da expiação, onde o sacerdote, pessoas já preparadas para aquele ofício, ele entrava uma vez naquele compartimento conhecido como o Santíssimo, segundo compartimento. E lá a congregação ficava orando, ficava jejuando, era um dia de jejum, ficava clamando para que os pecados fossem perdoados. E era um clamor, era um dia de jejum, era um dia de solenidade. E esse dia, diretamente, ele aponta para um período que viria no futuro, que hoje estamos, que é o período de investigação, que começou em 1844, que nós chamamos hoje o juízo investigativo. E o texto ele aponta também para essa profecia, como nós já falamos, e essa profecia ela tinha o momento certo, a hora certa de cumprir. Queridos irmãos, entendemos pela profecia que vivemos nesse período. E a Bíblia fala, principalmente, que viu o ancião de dias e abriram-se os livros. Como diz assim, só repetindo a última parte do texto que foi lido, o texto introdutório, e serviam milhões de milhões e estavam diante dele, assentou-se o juízo e abriram-se os livros. O julgamento de cada um de nós vai ser feito de acordo com os que foram escritos
nos livros. O nosso nome está escrito nos céus. E temos os livros. Temos o livro da vida, que quando nós aceitamos Jesus como nosso Salvador pessoal, quando nós nascemos no reino, o nosso nome é escrito no livro da vida, quando aceitamos Jesus. E nós entendemos de uma forma mais enfática quando nós aceitamos, ou seja, quando nós batizamos, nós temos pela fé que o nosso nome é escrito também no livro, é escrito no livro da vida. E permanece. Isso precisa de uma compreensão que o nome é escrito no livro da vida uma vez. E quando nós, por alguns delizes, por algumas dificuldades, nós nos afastamos de Deus, o nosso nome não é riscado do livro da vida, não. O nosso nome permanece no livro da vida até o dia do juízo. Até o dia do juízo, o nome de cada um permanece escrito no livro da vida. Só que, queridos, além ao que diz assim, ó, eu quero só rever o texto, o assunto é comprido, é extenso, é um assunto, só que também é um assunto conhecido, a gente vai considerar só alguns textos. O livro da vida contém o nome de todos que já entraram para o serviço de Deus. Jesus ordenou aos seus discípulos: alegrai-vos antes por estarem os vossos nomes escritos nos céus. Paulo fala de seus fiéis cooperadores, cujo nome estão escrito no livro da vida. A referência de Filipenses, capítulo 4, versículo 3. Daniel, olhando através dos séculos, por um tempo de angústia, qual nunca houve, e declara que se livrará o povo de Deus, todo aquele que se acha escrito no livro da vida. E João, no Apocalipse, diz que apenas estarão na cidade de Deus aqueles cujo nome estão escritos no livro da vida e do Cordeiro. É texto que faz referência ao livro de Daniel, capítulo 12, versículo 1, e também faz referência ao livro de Apocalipse, capítulo 21 e o versículo 27. Falando que os nomes de quem aceita Jesus é escrito no livro da vida. Queridos, o importante de todos, de tudo, não é o meu nome, o vosso nome, o nosso nome estar escrito no livro da vida, mas a permanência do nosso nome lá, a permanência. Porque, como foi falado antes, que no juízo, o nome nosso pode permanecer se nós for achado firme e pode ser retirado, caso os nossos pecados não forem perdoados. Além do livro da vida, a Bíblia fala de um outro livro. Diz que há um memorial escrito diante de Deus, no qual estão registradas as obras e ações dos que temem ao Senhor e para os que se lembrem do seu nome. Esse texto faz referência de Malaquias, capítulo 3, versículo 16. Ou seja,
temos o livro da vida e o livro memorial, onde aqueles atos que fazemos, coisas boas, ele é escrito no livro de memória. Ajudamos alguma pessoa, fizemos algo de caridade, tudo isso, os nomes, são escritos no livro da vida. Aquela ação é registrada naquele livro, conhecido como livro de memória. Salmos, capítulo 56, o versículo 8 diz: Tu constaste as minhas vagueações e põe as minhas lágrimas no teu odre. Não estão elas no teu livro? O clamor, pecado vencido, tudo isso está escrito, é registrado no livro de memória. E temos outras referências também para esse livro. Só que eu quero também enfatizar, resumindo um pouco devido ao tempo, que além desse livro da vida, o livro de memória, temos um outro livro, que nós podemos denominar como o livro da morte. E muitos denominam também como o livro do pecado, porque nós não queremos detalhar que alguns irmãos, alguns teólogos, eles apontam que esses são dois livros, mas de acordo com os textos nós fazemos referência clara desses três livros: livro da vida, livro de memória, e o outro livro, o livro do pecado, ou seja, o livro da morte. A advertência ou demonstração enviada pelo céu, que foram negligenciadas, momentos desperdiçados, oportunidade não aproveitada, influência exercida para o bem ou para o mal, juntamente com seus resultados de vasto alcance. Tudo é historiado pelo anjo relator. Queridos, nós devemos cada dia aproveitar as oportunidades que temos hoje, porque o Espírito Santo trabalha em nossa mente, em nossos corações, para que venhamos ter um arrependimento verdadeiro e venhamos nos colocar nos braços de Jesus. Caso os nossos corações são resistidos pela voz do Espírito Santo, aí entra nesse texto de a demonstração, que são enviadas as advertências, mas foram negligenciadas as advertências dos céus. Isso é um perigo. E a Bíblia faz referência que os nomes que não foram achados no livro da vida, esse foi encontrado no outro livro, no livro da morte. Por ocasião do juízo, é feita uma análise nos livros. Os nossos pecados que fizemos e clamamos a Deus, pedimos perdão, Deus ele coloca diante do nosso pecado a palavra perdão. Fomos perdoados. E no dia do juízo é colocado diante do ancião de dias, que já está diante do ancião de dias, ele olha e faz uma análise, um julgamento de acordo com os que foram escritos nos livros.
E no dia do juízo, o nosso nome pode permanecer escrito no livro da vida ou pode ser retirado do livro da vida e escrito no livro da morte. E isso é muito sério. Eu e você, nós, estamos vivendo nesse período. Um período que começou em 1844, um período de investigação que já está com 179 anos de juízo investigativo. E como estamos diante de Deus? Os nossos pecados, de fato, está sendo perdoado? De fato, nós estamos clamando a Deus por perdão e estamos abandonando os pecados? Ou estamos clamando a Deus, pedindo perdão só por clamar, mas os nossos corações longe de Jesus? Como está? O texto do grande conflito, não vou ler para não tomar muito tempo, mas ele faz referência à obra que era feita no dia da expiação, onde as almas que não tivessem arrependido pelo pecado, de fato arrependido pelos seus pecados, eles não tinham os seus pecados apagados. Ou seja, se eu clamo a Deus, peço perdão, mas se eu não me arrependi de fato dos meus pecados, de coração, arrependimento verdadeiro, o meu pecado não vai ser perdoado. E no dia do juízo, caso isso aconteça, de eu não ter arrependido de fato dos meus pecados, eu vou ser julgado, ou seja, eu vou ser pesado na balança e vou ser achado em falta. Que isso não venha acontecer nem comigo, nem com nós, e nem com você, querido irmãos, querido irmãs. Devemos estar, de fato, alicerçado em Cristo Jesus. Eu quero ler um texto aqui muito importante, que faz referência de Apocalipse, capítulo 20, o versículo 12. No tempo indicado para o juízo, ou seja, no final dos 2.300 dias que eu comentei, que era a profecia que apontava para essa data, que se cumpriu em 1844, iniciou a obra de investigação. O apagamento dos pecados, todos que já foram, não, todos os que já professaram o nome de Cristo estão submetidos àquele exame minucioso. Tanto os livros como tanto os vivos quanto os mortos devem ser julgados pelas coisas escritas nos livros, segundo as suas obras. É um texto muito importante que enfatiza a obra de investigação, a obra do juízo investigativo, que mostra em um ângulo que todos vão passar por esse julgamento. Os vivos, e vai ser primeiro pelos que já conhecem, começa pela casa de Deus, e os vivos que também vai chegar um período que vai passar para os vivos, eles vão ser julgados também. Mas a Bíblia enfatiza que depois da morte vem o juízo. Os que já morreram, os que morrem,
como diz o texto da Bíblia, bem-aventurado os que morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descanse do seu trabalho, pois a sua obra o segue. Ou seja, a pessoa, ele, apanhado pela morte, ele é passado logo pelo julgamento. Ele vai ser julgado, porque o que ele fez está registrado. E depois da morte não tem nada mais para registrar, porque todas as obras que o homem precisa fazer, que ele tem o privilégio de fazer enquanto está vivo, depois que morre, silencia tudo, não faz mais nada. A morte é o descanso. Por isso, querido, se temos a oportunidade de nos arrepender, é hoje, é enquanto estamos vivos, enquanto estamos ainda com oportunidade. Irmão, o assunto é muito importante, o assunto abrange muita coisa, mas vamos apenas enfatizar a parte principal. A palavra, uma vez falada, e ações, uma vez praticada, nunca mais podem resistir. Os anjos têm registrado tanto as boas como as más. Nem o mais poderoso guerreiro pode revogar o relato dos acontecimentos de um único dia sequer. Nossos atos e palavras, e mesmo nossos íntimos mais secretos, tudo tem o seu peso ao ser decidido o nosso destino para a fidelidade ou para a destrita. Ajuda que, esquecido por nós, darão o seu testemunho para justificar ou condenar. Queridos ouvintes, querido irmão, se eu falo ainda com alguém que ainda precisa de oportunidade para lançar diante de Deus os seus pecados, pedir perdão, hoje é o tempo. Nós vemos aí que nós temos que aproveitar o tempo que se chama hoje. Mostra que algo que nós fazemos hoje é registrado nos livros. Diz que tudo que o homem faz, que fala, uma ação, que ele cometeu aquele delito, ele não pode mais revogar, não pode mais tirar, já foi, já falou, já fez. É muito sério. Por isso, cabe a cada um de nós vigiarmos, analisarmos antes de fazer alguma coisa, antes de falar alguma palavra, analisamos porque vai ter um peso no juízo quanto ao nosso favor, no caso das boas palavras, quanto contra nós, caso falamos algo. Diz que a palavra dita, a oportunidade perdida, ela não volta atrás. E isso é muito solene e muito importante para cada um de nós. E devemos, cada dia, pedir a proteção de Deus. E pedir perdão, Deus perdoa os nossos pecados. Deus nos ajude. Isso é importante. E nós vemos, de acordo com o assunto, o importante não é só pedir perdão. De fato, que pedir perdão, ele é importante. Mas é o abandono do pecado. Abandono do pecado.
arrepender e convertei, para que seja apagados os vossos pecados. Que todos arrependam, mas nem todos se convertem. E o converter é mudança de direção, mudar de caminho. Ou estou num caminho errado, eu vou me converter. Eu vou mudar de direção para o caminho certo. Não é fácil, querido. Mas com a ajuda de Deus, nós cremos que não é impossível. Tudo é possível ao que crê. E temos hoje a divindade ao nosso favor, o Pai, o Filho e o Espírito Santo trabalhando unânime ao meu e ao seu favor, para que venhamos de fato nos arrepender de verdade e colocar diante de Deus todas as nossas lágrimas e que Deus possa perdoar os nossos pecados. Eu quero ler um texto importante que está escrito no Grande Conflito. É o penúltimo parágrafo do assunto que diz: o justo e os ímpios estarão ainda a viver sobre a terra em seu estado mortal. Estarão os homens a plantear e a construir, comendo e bebendo, todos inconscientes de que a decisão final irrevogável foi pronunciada no santuário celestial. Antes do dilúvio, depois que Noé entrou na terra, Deus a encerrou ali e excluiu os ímpios, mas durante 7 dias, os povos não sabiam que seu destino se achava determinado. Continuou sua vida de descuido e de amor aos prazeres, zombando das advertências sobre o juízo iminente. Assim, diz o Senhor, será também na vinda do Filho do Homem. Por isso que o texto de referência é Mateus capítulo 24 e 39, ele diz: silenciosamente, despercebida como ladrão à meia-noite, virá a hora decisiva e determinada, o destino de cada homem, sendo retraído para sempre a oferta de misericórdia ao homem culpado. É apenas uma referência do texto citado, é apenas um complemento do texto. Nós aqui aprendemos, queridos irmãos, algo interessante, que quando forem anotados todos os nossos atos e chegar o dia, os anjos dirão diante de Deus: olha, toda a obra está feita. O ancião de dias depõe sua coroa e a sentença está pronunciada. Quem é santo continua sendo santo. Quem é justo continua a se justificar mais ainda. Ou seja, o período do juízo investigativo, o tempo que tinha de oportunidade foi fechado. Ou seja, a porta da graça foi fechada e o mundo não vai saber exatamente que esse período, e o povo ainda vai continuar os seus afazeres, só que o destino não vai mudar.
Quem é justo vai se tornar justo ainda mais. Quem é ímpio vai continuar na sua impiedade. Queridos irmãos, nós não sabemos quando de fato vai ser o dia exato do fechamento da porta da graça. Mas entendemos pelo texto, pelo conhecimento, que vai chegar o dia que para todos vai fechar, mas ela também vai fechar antes, para nós que conhecemos essa mensagem. Ele fecha um pouco antes. Por isso, cabe eu e você pedir perdão a Deus, mudar a nossa vida, colocar diante de Deus, porque é um período muito delicado. Querido, quando nós assistimos diante de alguns noticiários o julgamento de uma pessoa, nós percebemos que é muito delicado. E no final de depois de todas as considerações, os advogados, de todas as considerações dos intercessores, tanto da parte a favor quanto da parte contra, nós percebemos que depois o juiz ele determina ou é absolvido ou é condenado. Eu e você, ou ser condenado ou ser absolvido, depende de nós, depende da nossa aceitação. Se nós aceitarmos Jesus, pedir perdão, confiar no seu nome, mudar de vida, ter uma vida consagrada diante de Deus, e as oportunidades que temos, acatar essas oportunidades com o nosso coração, abraçar da forma que Jacó abraçou o anjo, nós vamos ser absolvidos. Que oxalá eu e você venhamos acatar essa advertência. Que nesse solene dia da expiação que estamos vivendo, os nossos pecados possam ser perdoados e o nosso nome pode permanecer escrito no livro da vida. Que o Senhor nos abençoe e nos habilite para isso. Amém. Amém. Amém.